neuropsicólogo e em quais áreas ele pode atuar? Principalmente avaliação psicológica, avaliação neuropsicológica. Hoje o neuropsicólogo ele tem um trabalho de investigação da demanda, da queixa do paciente, mas também para conseguir elaborar um plano terapêutico específico. Em determinados tipos de transtorno, né, a avaliação neuropsicológica ela vem como uma possibilidade de ter um olhar mais amplo para o quadro clínico que a pessoa apresenta, e a avaliação neuropsicológica ela também tem uma possibilidade de atender diferentes tipos de público, né? Então, crianças, adolescentes, adultos e idosos, porque a avaliação neuropsicológica ela também pode ter um foco de intervenção. Então, eu faço a avaliação, investigo qual é o nível de desenvolvimento que essa pessoa se encontra, quais são as disfunções, os prejuízos, e eu consigo elaborar formas de reabilitar os prejuízos que foram encontrados, ou os déficits, para que ele possa ser recuperado dentro dessa possibilidade, né? Então, a avaliação neuropsicológica hoje, né, ou o fazer da neuropsicologia, ela tem uma possibilidade de atender os diferentes tipos de faixa etária, trabalhar numa perspectiva de avaliação e intervenção e também de reabilitação de funções cognitivas básicas ou superiores, né? E em quais áreas pode atuar? Na clínica, a gente tem hoje, principalmente na área clínica, mas nós temos neuropsicólogos também trabalhando reabilitação em equipes multiprofissionais, centros de ecoterapia, centros de reabilitação, né? Então, tem essa possibilidade de estar inserido ali junto a outras especialidades para tornar o atendimento integral e compreender a pessoa de uma forma mais ampla, né? Então, permite uma dinâmica maior. E como neuropsicólogo, ajuda nesse diagnóstico das dificuldades de aprendizado? A avaliação neuropsicológica, ela tem um enfoque de investigar a pessoa não só dentro da demanda que ela apresenta, né? Não só dentro da queixa. Então, ele vai conseguir fazer uma avaliação de todas as funções. Então, se nós pensássemos, né, em inteligência, memória, atenção, eu faço sempre uma investigação do todo desse paciente, e aí eu vou considerar os prejuízos que ele tem e em quais áreas, mas também as potencialidades que ele apresenta, né? Então, não somente ter o foco naquilo que seria o prejuízo ou disfunção, mas eu também conseguir enxergar o que é que ele tem de habilidades, assim, aptidões que sejam até possíveis de serem usadas para melhorar aquilo que tá disfuncional ou tá em prejuízo, né? Que foi o que a gente aprendeu na matéria passada, né? Isso. De que forma a neuropsicologia pode ajudar crianças com TDAH ou autismo? Fica mais ou menos aproximado a esse fazer da neuropsicologia, né? São transtornos específicos, né, do neurodesenvolvimento, e justamente por serem uma demanda de transtorno neurodivergentes que são percebidas no curso de desenvolvimento, né, do ciclo vital da pessoa, ela vai ter essa ênfase de ser pontual em compreender onde é que estão os atrasos dessa criança, investigar de forma mais profunda o que é que ela precisa de cuidados ali, e vai ser assertiva no que é que eu posso trazer de intervenções para que essa criança ela seja atendida e tenha essa demanda suprida, né? Então ela tem essa possibilidade de ter um olhar direcionado, né? E trabalhar essas questões do neurodesenvolvimento de uma forma mais aprofundada, né? Então, os instrumentos, eles vêm sempre nessa possibilidade de investigação. Eu consigo olhar para todo o curso de desenvolvimento da criança, dentro dos marcos de desenvolvimento que são esperados, e fazer uma correlação com esses critérios que os transtornos vão indicar que sejam as áreas de prejuízo, e aí eu consigo intervir com essa criança a partir desse olhar da avaliação neuropsicológica. O que é essa reabilitação neuropsicológica e para quem que ela é indicada? A reabilitação neuropsicológica, ela vem
em favor da disfunção que essa pessoa apresente, né? Então, se nós pensarmos numa criança com um quadro de TDAH, por exemplo, né? Ela vai ser reabilitada dentro das habilidades de atenção, né? Então, nós vamos fazer um plano terapêutico de intervenção que ele seja fundamentado para trabalhar, né, habilidades com essa criança, quando criança, num aspecto mais lúdico, mais atividades que estejam favorecendo o uso da capacidade de atenção e ensinando para ela formas ou estratégias que ela possa utilizar quando ela tenha que usar habilidades de atenção. Então, a gente trabalha busca de imagens e enxerga nessa criança que estratégia ela consegue utilizar para fazer o reconhecimento, né? Ela utiliza percepção visual, mas como que ela vai encontrar o que eu pedi para ela no exercício? E aí eu vou investigar essa estratégia ou a falta de estratégia que ela tenha e vou propor para ela uma forma diferente de ela conseguir realizar a mesma atividade de uma forma mais rápida, ensinar como é que ela consegue planejar o uso adequado, né? Porque uma criança no TDAH, muitas vezes, ela vai olhar para a atividade e ela até recusa, porque ela não entendeu o que é para ser feito, ela não consegue concentrar em um estímulo só, identificar o que você pediu, então a gente elabora uma estratégia para que ela consiga compreender o que foi pedido e conseguir localizar aquilo na atividade. Ou na pessoa idosa também, por exemplo, Alzheimer, a gente consegue trazer atividades que vão estar relacionadas às funções cognitivas da pessoa, para que ela consiga uma reabilitação, talvez não plena, né? Mas a gente consiga ter ganhos possíveis para ela que melhore a qualidade de vida. Em memória, por exemplo, a gente pratica essas atividades para que ela consiga voltar a desempenhar, né? E ter estratégias mínimas ali para ela ter um acesso a essa função de uma forma mais adequada e que isso possa suprir algumas exigências ali da vida diária dela. Aí, seguindo esse mesmo contexto, quais dificuldades existem para aplicar esses testes, né? Sim. Em população com baixa escolaridade ou contexto cultural diferente, idosos? Primeiramente, a gente precisa pensar quando nós vamos, né, elaborar um protocolo de avaliação, eu preciso reconhecer antes a demanda que essa pessoa apresenta, porque os nossos testes eles vão ser fundamentados na escolaridade dessa pessoa. Então, nem todos os instrumentos que a gente tem no mercado hoje, eles vão ser para todas as faixas etárias, né, para todas as idades e para todos os níveis de escolaridade. Então, isso acaba sendo uma dificuldade, porque só o fato de eu não ter um instrumento específico que avalie uma habilidade específica dentro do nível de escolaridade daquela pessoa já é algo sensível, né, para ser pensado. E também a forma que essa pessoa vai receber as instruções, porque a gente precisa sempre seguir à risca ali aquilo que o instrumento exige de nós. Então, tem uma instrução a ser dada e eu não posso mudar a forma que veio no manual para eu tentar adequar aquilo para a realidade da pessoa. Então, isso também acaba sendo complicado, porque aí às vezes a pessoa exige uma informação mais detalhada, melhorada, ou trazendo uma linguagem mais simplificada mesmo, e eu não consigo fazer isso em decorrência de que eu posso estar contaminando o teste, né? Eu posso estar induzindo a pessoa ou ao erro ou à resposta. Então, existe essa dificuldade. Então, nós precisamos ter, né, na elaboração de um protocolo de avaliação, um olhar atento, um bom raciocínio clínico e um conhecimento mais profundo de quais instrumentos eu posso recorrer para utilizar caso eu tenha um paciente, né, um cliente que tenha uma necessidade específica de uma faixa etária já mais elevada, né? A gente tem poucos instrumentos que vão aí a mais de, por exemplo, 75, 80, 90 anos, a gente tem poucos recursos, né, no mercado hoje. E também quando a pessoa não é alfabetizada, né? Porque são poucos instrumentos também que vão permitir uma correção, né? Eu não tenho ali tabelas padronizadas para correção
quando se trata de uma população com baixo nível de escolaridade, né? Então tem essas dificuldades para nós, então acaba exigindo um conhecimento mais profundo de instrumentos que possam, né, suprir ali a necessidade. E talvez eu não consiga testes, e aí eu vá precisar recorrer ao uso de técnicas diferentes, né? Que não sejam só a testagem, para eu conseguir dar um parecer sobre o quadro clínico dessa pessoa. Como a neuropsicologia pode ajudar pessoas que perderam as habilidades cognitivas depois de uma doença ou acidente? Nós temos a possibilidade, né, da neuroplasticidade cerebral. E isso vem em auxílio da neuropsicologia, né? Porque a gente usa essa capacidade que nós temos de reativar áreas cerebrais, mesmo depois de lesionadas, utilizando a reabilitação, né? Então é o mesmo procedimento, a gente avalia quais foram os danos, quais são essas perdas reais e o que é possível que seja recuperado dentro desse quadro que a pessoa apresenta, né? Qual é o nível de lesão que agrava essa pessoa teve e como é que eu posso trazer para ela exercícios e atividades que consigam recuperar a função cognitiva que esteja em prejuízo, né? Memória, atenção, ou de repente uma perda auditiva, ou a dificuldade de interpretar esses estímulos visuais ou auditivos. Então a gente investiga, analisa o quadro e propõe uma reabilitação dessas funções cognitivas, né? E de que maneira a neuropsicologia pode ajudar pessoas que sofrem com estresse e problemas emocionais? Bom, a neuropsicologia, nesses quadros específicos, né, de transtorno de humor ou situações de estresse mais aumentados, né, ela pode ajudar no reconhecimento e na identificação desse nível, né, qual é a intensidade que essa pessoa apresenta essa situação emocional ou de estresse mais aumentada ou talvez também diminuída, e apresentar, de certo modo, um plano terapêutico que tenha uma perspectiva de reabilitar ali também, tendo em vista as funções cerebrais que estão relacionadas, né, às áreas de humor, de captação de estímulos ambientais, para que ela seja mais assertiva nas interações sociais que ela esteja ali em convívio, né? Então, melhorar ou reduzir os prejuízos que ela tenha no trabalho, na escola, na faculdade ou no contexto familiar e social de um modo geral, para que ela não tenha percas, assim, né? Danos relacionados ao tipo de transtorno que ela apresente, né? Então, muito mais também numa possibilidade de reabilitação, de cuidado, de oferecer estratégias e de propor uma autorreflexão dessa pessoa com relação ao quadro que ela apresente, né, e propor uma intervenção, e não só na neuropsicologia, mas uma proposta também integrativa com psicoterapia que tenha um olhar específico para essas situações emocionais e de estresse. Quais são os principais métodos de avaliação utilizados na neuropsicologia? Nós temos os instrumentos, né, estruturados, então, por exemplo, VISC, Neopsilin, nós temos esses instrumentos, mas nós temos também técnicas de avaliação, né? Então, a entrevista neuropsicológica, ela é uma técnica que a gente utiliza já de investigação para estabelecer o que seja a queixa, qual é a história de acontecimento desses eventos na vida da pessoa, né? Ou entrevista inicial ou anamnese, né? A gente chama, tem essa diferença conceitual, mas também é um dos instrumentos que a gente utiliza, né? E tem algumas outras técnicas que não só da neuropsicologia, mas da psicologia de um modo geral, né? Que vai permitir que a gente tenha um olhar completo dessa pessoa, mas a qualidade da escuta, de eu conseguir ter uma boa condução com os pais quando eles chegam para avaliação da criança, né? A forma com que eu tenho
e permito que essa conversa aconteça, que eu me atento aos detalhes, por menores que sejam, e eu consigo me aprofundar em algumas informações que os pais ou a própria pessoa traga no momento em que acontece a entrevista, ou até mesmo quando essa pessoa chega e eu vou iniciar um processo, eu nunca começo já com um teste específico. Mas até nesse primeiro contato, nessa entrada da pessoa para o consultório, a forma com que eu percebo, que eu observo essa pessoa chegando, se ela chega um pouco mais eufórica ou se ela chega mais entristecida, eu ter esse cuidado de me atentar para aquilo que ela apresenta, não só para aquilo que ela responde nos instrumentos ou para o que ela verbaliza. Para mim, tudo isso tem interferência. E o processo de avaliação, ele vai recorrer também a um olhar, né, e talvez não uma técnica específica, mas para complementação da avaliação neuropsicológica através de relatórios médicos, o relatório da escola, uma outra possibilidade é a visita escolar, né, ou se já um adulto, mas talvez uma conversa ali ou um relatório que eu possa pedir da instituição acadêmica que essa pessoa está vinculada, para eu entender como é que as pessoas daqueles outros contextos, outros ambientes estão compreendendo, enxergando e vivenciando a forma com que essa pessoa se apresenta ali. Existe uma disfunção que seja perceptível? Existe um comportamento que seja inadequado? Ou que eu realmente perceba um sofrimento nessa pessoa e não conseguir se adequar, né? Eu não consigo ter atenção, eu não consigo entender e interpretar, eu não consigo fazer uma leitura, existe uma dificuldade de escrita muito acentuada, né? Ou até percepção emocional mesmo, essa pessoa não consegue estar motivada, não é uma pessoa que tem vivências de alegria. Eu percebo que essa pessoa é sempre muito tímida, retraída, tá sempre só, ela não faz amigos, ela não conversa, ela é isolada, ou se ela é excluída ou sofre algum tipo de preconceito. Então eu preciso sempre ter um olhar muito amplo, então eu vou recorrer sempre a uma entrevista, ao pedido de relatórios de outros profissionais que acompanham essa família, essa criança, ou adolescente ou adulto, convidar essas pessoas para participarem do processo, não só a nível de orientação, mas de investigação também, para que eu possa tornar isso mais completo e amplo possível, né? Então eu vou recorrer sempre a essas possibilidades de escuta qualificada, observação, né? Ser cuidadoso nessa apresentação da pessoa, não só de respostas para os instrumentos, mas de comportamento, a forma com que ela se apresenta, se ela se veste de forma adequada, se ela se porta, né? Ela tem uma postura adequada. Então toda essa leitura, ela é muito maior do que só o recurso de instrumentos, de testes e técnicas que a gente tem, né? Então é tudo muito além de eu saber aplicar bem uma escala, um inventário, algo nesse sentido assim. Como esses testes, eles são escolhidos e adaptados para cada paciente? Ótimo. Os testes, eles vão ser sempre escolhidos a partir dessa queixa que essa pessoa trouxe, né? Então, se eu tenho uma apresentação de dificuldades ou necessidades de atenção, eu vou escolher e selecionar instrumentos que avaliem essa capacidade específica, mas a avaliação neuropsicológica, por ela ter um olhar amplo sobre a pessoa, ela não vai se restringir só à dificuldade especificamente. É claro que eu vou me aprofundar naquela queixa específica de atenção, memória, inteligência ou de comportamento, ou por exemplo, quadros de autismo. Eu posso utilizar inventários, escalas que vão ser específicos para essa queixa que foi apresentada, mas a avaliação neuropsicológica, ela vai olhar para essa pessoa como um todo, porque eu investigo não só a disfunção, mas as possíveis habilidades e potencialidades desse sujeito, porque até isso vai me servir de possibilidade de intervenção no futuro, né? Então, até para que eu faça uma boa sugestão, um bom encaminhamento do que apresentado o prejuízo,
e foi encontrado um diagnóstico, o que eu vou sugerir para essa pessoa? Então, de repente, ele já tem uma habilidade em memória, então não vou solicitar que haja uma intervenção específica para essa habilidade, por exemplo, né? Então, a gente tem que ter esse olhar do todo e também uma investigação mais aprofundada. Então, os meus instrumentos, eles vêm para ter uma compreensão completa dessa pessoa. Um exemplo, né? A gente vai sempre investigar personalidade, atenção, memória, nível de inteligência, capacidade de raciocínio lógico, habilidades socioemocionais e, além de tudo isso, eu vou me aprofundar no que aquela pessoa trouxe para mim como demanda principal, né? Então, eu faço o todo e me aprofundo naquilo que seja a principal queixa, ou para realmente confirmar o diagnóstico, ou para compreender que talvez exista ali algo a ser melhor investigado, né, e compreendido, porque possa ser também que aquele diagnóstico ele não exista na realidade daquela pessoa, né? Os testes não vão indicar, a compreensão clínica não vai apontar para a confirmação daquele diagnóstico também. Quais critérios são usados para interpretar os resultados dos testes psicológicos? Nós temos um padrão de correção, né? O próprio teste, ele tem no manual a forma correta de ser corrigida. Então, eu vou ter ali possibilidades, né? Os testes, eles são elaborados sempre pensando na população, né? Uma divisão por gênero, masculino e feminino, faixa etária, né? Então, as diferentes idades e nível de escolaridade. Então, eu vou também ter, em alguns instrumentos, a possibilidade de avaliar essa pessoa por região, né? Então, tem os instrumentos, por exemplo, a gente tem um teste de atenção, a coleção de testes de atenção, que é o CTA. Ele tem uma padronização que eles conseguiram realizar os estudos psicométricos por região, pelas regiões do Brasil. Então, eu tenho uma tabela de correção de resultados para a região Centro-Oeste, Nordeste. Então, eu consigo focar ainda mais os resultados. Só que esse resultado ele vai ser sempre dentro dos padrões que o manual estabelece. Mas, além desse resultado, né, a partir dos padrões que foram estabelecidos, o resultado final, a conclusão, né, o raciocínio clínico, o fechamento que eu vou dar para aquela pessoa, ela é muito mais do profissional do que só o que os testes apontam, né? Porque justamente por eu ter que fazer uma junção daquilo que eu observo de respostas comportamentais, toda a complementação que eu fiz de falar com a família, olhar para o trabalho, para a escola, né, para todo o contexto da pessoa, juntamente com as respostas que ele apresentou nos testes, os resultados que foram conseguidos ali, né? Então, eu vou analisar os dados dentro do que os manuais me sugeriram, né, de apontamento para resultado, mais o meu olhar clínico para essa pessoa de uma forma geral. E aí eu faço uma conclusão do que é que possa ser o diagnóstico para essa pessoa. Quais são os principais desafios que você enfrenta ao realizar essas avaliações? Principalmente a aceitação do diagnóstico. Algumas famílias, elas já chegam, né, ou alguns adultos, né, que vêm por encaminhamento médico ou por iniciativa própria, eles já têm uma ideia de que haja ali um diagnóstico, né, assim, vulgarmente chamando, existe um problema, mas nem sempre essa pessoa ela vem preparada para receber o diagnóstico, né, então existe um processo ali de compreensão. É importante que essa pessoa ou já esteja em processo terapêutico ou ela já tenha uma compreensão da importância que a psicoterapia vai ter após a conclusão diagnóstica. Porque mesmo que eu não ofereça para aquela pessoa o diagnóstico que ela espera, até para isso ela vai precisar lidar, né? Porque, um exemplo, às vezes a gente tem uma mãe ali que tem uma expectativa de um diagnóstico para aquele filho. E muitas vezes eu vou chegar a uma conclusão de que talvez essa criança ela realmente não apresente uma disfunção ou um quadro clínico para um transtorno específico, mas na verdade aconteça ali uma dificuldade na dinâmica familiar, no contexto familiar, uma necessidade de que seja realizada uma orientação de pais, né, um cuidado de
observação e interpretação dessa criança como pessoa, né? E muitas vezes as famílias não estão preparadas para isso, né? De quem é o responsável, né? Para quem é que eu vou designar isso? A partir do diagnóstico, como que vai ser minha conduta com essa criança? Porque eu não tenho só benefícios depois disso. Eu tenho as limitações, eu preciso entender que essa criança vai ter algum prejuízo, ou já tenha, ou ela vai ter uma dificuldade até para aceitar, né, a pós-avaliação. Eu posso sugerir ali uma rotina de terapias para aquela pessoa. Como que essa família vai incorporar isso? Porque aí vai exigir uma mudança de postura em relação à criança, à rotina, aos cuidados e principalmente porque ainda há um preconceito muito grande quando eu digo que essa criança ela tem um laudo. E aí, como que essa escola vai olhar para ela? Como que a família vai olhar para ela? Como que a sociedade olha para essa pessoa? Então, é sempre a dificuldade maior que eu percebo hoje é sempre em relação ao final, ao resultado, o que essa pessoa, essa família vai levar de volta de devolutiva do processo de avaliação. Como lidar com a subjetividade das respostas dos pacientes e garantir que os testes sejam confiáveis e válidos? Olha, a gente tenta sempre conduzir uma avaliação utilizando instrumentais que nos permitam respostas assim mais assertivas e até para que a gente não caia no erro de ter que interpretar aquilo que a pessoa oferece para nós para pontuar aquilo no instrumento, né? Então são sempre possibilidades de resposta para sim ou não, no máximo às vezes, para que eu não dê abertura para a pessoa, para que ela crie ali uma resposta que para ela tem uma interpretação e para mim tem outra. Então isso acaba não tendo validade científica. Então eu preciso restringir ao máximo, por mais que a gente pense, por exemplo, técnicas projetivas que vão utilizar desenhos, expressões gráficas, como no palográfico, eu vou ainda avaliar de forma quantitativa, eu tenho uma classificação, eu não vou só pelo que a pessoa apresenta de um modo subjetivo, né? Eu tenho sempre indicadores, eu tenho uma forma de avaliar e metrificar isso. Então, essa questão da subjetividade para os instrumentos, ela acaba sempre sendo minimizada, né? É claro que na resposta, por exemplo, durante a entrevista ou a anamnese, a gente vai ter uma complicação, às vezes, de interpretar aquilo que a pessoa oferece, né? Mas dentro dos testes, isso é sempre produzido para que não haja essa interferência na resposta que a pessoa oferece e a pontuação que ela vai apresentar ali no teste. A falta de conhecimento, até que a senhora já estava falando antes, né? Da sociedade sobre a neuropsicologia e entre os outros profissionais também de saúde. Ele impacta muito na sua prática? E como que isso pode ser melhorado? Sim, principalmente porque, apesar de nós percebermos que hoje, né, alguns médicos, neuropediatras, psiquiatras, neurologistas, eles têm sempre solicitado um parecer neuropsicológico, né, para o processo de condução de fechamento de um diagnóstico para o paciente, não são todos os profissionais que têm essa conduta, né? Não que somente a neuropsicologia ela vai conduzir a uma possibilidade de diagnóstico, mas principalmente pensando no fato de que hoje esses principais transtornos eles não têm um exame fisiológico ou de imagem que vai ter uma resposta palpável, digamos assim. Então, eu não tenho um exame de sangue, eu não tenho um exame de imagem que vai dar um indicador de, essa criança tem autismo. Porque a gente não consegue essa resposta baseado nisso, né? Então, a gente tem alguns estudos que ainda são, assim, ao nível de especulação, de que existam regiões cerebrais que vão ter uma apresentação de imagem diferente no resultado de uma tomografia, de um eletroencefalograma, mas só isso não responde. Então, quando o profissional, né, o psiquiatra, o neuropsicólogo, o neuropediatra, ele tem
um olhar de que eu preciso de algo mais para complementar a minha investigação, ele dá para a neuropsicologia o lugar devido, né? Porque a gente tem condições de, com a avaliação neuropsicológica, indicar dentro de expressões de comportamento, dentro de uma perspectiva de marcos de desenvolvimento daquela criança, se ela está adequada, se ela tem prejuízos, que indicadores, né? Então, toda a produção de avaliação neuropsicológica, ela é fundamentada, né? Existem estudos, ela tem uma comprovação, ela tem uma veracidade, ela é efetiva e ela traz as evidências que são necessárias para que haja esse fechamento desse diagnóstico dessa pessoa, né? Então, assim, a gente esbarra sempre nesse limiar, porque nem todo profissional vai ter o cuidado de sugerir para a família a avaliação neuropsicológica para depois fechar um diagnóstico, né? Tem profissionais que vão, sim, pelo olhar clínico, isso é muito também da área médica, pela a análise clínica, eu tenho uma sugestão de diagnóstico, eu já vou partir para um segundo passo, às vezes até de uma indicação, uma prescrição medicamentosa, né? Então, a gente tem esses impasses, porque nem todos os profissionais vão concordar ou vão sugerir a avaliação neuropsicológica. E isso acaba sendo, de certo modo, uma perca para essa família ou para esse paciente, né? A tecnologia e as inovações digitais desafiam ou modificam a prática da neuropsicologia atualmente? Olha, na verdade, e vai ser uma resposta um pouco mais pessoal, né? Eu acho que a evolução tecnológica, ela tem permitido para a neuropsicologia avanços incríveis, né? Hoje a gente tem aí testes que estão sendo elaborados, né? Que tem uma possibilidade diferenciada, né, de aplicação e até para chegar a um resultado mais assertivo. E principalmente porque hoje a gente já tem a possibilidade, por exemplo, de realizar um processo de avaliação neuropsicológica, né? Não são todos, né? E aí já seria até uma crítica agora de que se a pessoa precisa e ela não tem acesso a um profissional de neuropsicologia, mas ela precisa passar por uma avaliação, eu não consigo fazer isso de forma remota, não totalmente, porque eu não tenho uma gama de instrumentos que possam ser aplicados de forma remota. Eu tenho a correção digitalizada, né? Eu consigo fazer uma correção online, mas eu não consigo aplicar isso de forma remota. Mas nós já temos aí no mercado poucos instrumentos, mas que já estão sendo pensados nessa possibilidade de talvez essa criança esteja distante ou mora em outro país, não fala a língua fluente daquele contexto ali, ela precisa passar por uma avaliação. Essa família não vai conseguir sair do outro lado do mundo para vir aqui para fazer uma avaliação, né? Então, facilita e permite que o acesso à neuropsicologia seja melhorado, né? E até para que os testes, eles tenham uma perspectiva que a gente precisa acompanhar nessa evolução. Então, toda a ciência, ela tem sido pensada para agregar a inteligência artificial de algum modo, e para a neuropsicologia isso não tem sido diferente, né? E eu acho que existe uma importância de nós termos testes cada vez mais refinados para avaliar as diferentes funções dentro da perspectiva tecnológica e com o auxílio de inteligência artificial, né? Isso, na verdade, é um ganho. Existe aí, a gente sabe que o raciocínio clínico, ele vai ser sempre do profissional, né? E algumas pessoas, alguns profissionais de neuropsicologia têm uma crítica em relação a isso, mas porque talvez a gente ainda precise crescer e avançar mais nas informações de como é que a inteligência artificial ela possa estar a serviço da psicologia e da neuropsicologia de uma forma que traga benefícios para o profissional e para as pessoas que são usuárias dos nossos serviços. E a última pergunta, ela vai pegar um pouquinho nessa que a gente acabou de falar. O que você acha que pode ser melhorado ou desenvolvido nessa área da neuropsicologia para melhorar? Olha, por exemplo, se nós pensarmos aí que boa parte dos nossos testes, eles são testes que precisam de respostas verbais. E as respostas verbais não são só
a resposta vocal dessa pessoa. Por mais que essa criança talvez ela não fala, mas ela precisa apontar, ela precisa conduzir, ela ter minimamente uma possibilidade de interpretação daquilo que ela compreende do profissional, daquilo que chega para ela, como ela emite a resposta. Eu acredito, né, acompanhando esses estudos que estão sendo feitos dentro da perspectiva das neurociências, né, que nós tenhamos chances de alcançar de forma mais assertiva pessoas que não conseguem se expressar verbalmente, né, ou de forma vocal, né? Eu acho que a possibilidade de nós conseguirmos alcançar essas populações diversas é muito maior, porque a gente passa a ter um olhar ou uma possibilidade, através da tecnologia e da inteligência artificial, de acessar essas pessoas que tenham uma dificuldade de responder manualmente ou de emitir resposta verbal, e eu consiga acessar ela através de recursos tecnológicos, né? Existe essa possibilidade, eu acredito que a gente está próximo, né, de ter no mercado instrumentos que possam vir em benefício dessas pessoas.